Livro A Influenciadora e o Crítico. Autora Sofia Mendonça. Para Roberto e Selma. Às vezes são as histórias mais leves que nos salvam. Capítulo 1. A maneira perfeita de ler um romance. A busca pela perfeição é como aquela promessa de ano novo que você faz todo janeiro. Este ano vou ser uma pessoa melhor. E no final, você ainda está de pijama às 11 horas da manhã, segurando uma xícara de café frio, enquanto tenta lembrar a última vez que colocou um pedaço de alface na boca. Mas, a gente segue tentando, não é? A primeira coisa que aprendi sobre a busca pela perfeição é que ela nunca tem um ponto final. Você acha que finalmente atingiu o auge, aquele momento em que tudo se encaixa? Mas não, amiga. O universo muda e te apresenta uma nova versão da perfeição. Agora, não basta ter o cabelo perfeito, a pele sem poros, a casa organizada. Você precisa fazer yoga todo dia, meditar e ainda arranjar tempo para fazer pão artesanal. Porque sim, você não é completa se não souber fazer pão. Pelo menos é o que dizem os blogs de lifestyle. Aí você começa a criar suas rotinas matinais, porque parece que todas as pessoas perfeitas têm rotinas matinais, como se houvesse uma ligação direta entre o seu bem-estar e a quantidade de luz natural que entra pela janela. Então você acorda às 5 horas da manhã para fazer aquele café com leite que você viu no TikTok, porque se não for em uma caneca minimalista, você nem merece existir. O problema é que, aos 5 minutos, o café já esfriou e você está de volta ao sofá, acompanhando mais vídeos sobre como viver sua melhor vida, mas debaixo de um cobertor. A melhor parte é a dieta só hoje, você diz, enquanto está prestes a devorar um brigadeiro de panela em segredo. A busca pela perfeição está sempre ali, te desafiando. Um dia você é vegana, no outro você se rende a uma pizza com queijo extra e não se arrepende, porque afinal, somos humanos. Mas não importa o quanto você tente, sempre existe aquele pequeno pensamento dizendo: isso não é o suficiente. Você ainda pode ser melhor. E no fundo, você sabe que seu maior desafio não é emagrecer ou ser mais produtiva, mas sim aprender a se aceitar enquanto tenta ser a versão perfeita de si mesma. E quem precisa disso, não é mesmo? Então, no final das contas, a busca pela perfeição se tornou uma comédia. E talvez o melhor seja aceitar que a perfeição está, de fato, em ser imperfeita. Claro, depois de uma massagem facial, um smoothie, detox e um post perfeito no Instagram. Claro. Porém, se você me perguntar sobre o que é a companhia perfeita, vou te dizer que não é um jantar à luz de velas, nem aquele amigo que te entende sem palavras. Não, não. A verdadeira companhia perfeita é um livro de Sophie Kinsella. Sabe aquele momento em que você está no sofá, de pijama, com o cabelo todo bagunçado e um pote de brigadeiro do lado? Não me julgue. E a vida parece um pouco sem sal? Aí você pega um livro de Sophie Kinsella e de repente o mundo se torna um lugar melhor. Não importa se você está no meio de um drama existencial ou se a sua planta está morrendo. Pode ser que seja a minha situação. Os livros dela sempre têm o poder de fazer você sorrir, rir e até gargalhar sozinha no meio do transporte público. E quem não ama um bom sorriso? Os livros da Sophie são como aquele par de chinelos fofos que você usa em casa, confortáveis, um pouco exagerados e de pura felicidade instantânea. A trama sempre começa com uma protagonista que está totalmente perdida, mas de um jeito super divertido. E você já sabe que o final será alegre, porque quem lê Kinsella sabe que sempre há um romance inesperado, um par de sapatos incríveis e uma resolução de vida que é uma mistura de como eu não percebi isso antes. Com meu Deus, minha vida nunca foi tão fantástica. E claro, as reviravoltas malucas que, em nenhum momento, parecem forçadas. Sophie Kinsella tem essa magia de transformar o absurdo em algo tão cativante que você começa a achar que poderia ser sua vida também.
Alguém me dá um trabalho como personal shopper, por favor? E o melhor de tudo, não tem pressão, não tem drama existencial sobre encontrar seu propósito no universo ou passar horas refletindo sobre as complexidades da vida adulta. Isso é para outros livros. Nos livros de Kinsella, você só precisa se preocupar em saber se a protagonista vai ou não conseguir aquele par de sapatos dos sonhos, ou se ela vai finalmente parar de se atrapalhar com as suas próprias invenções. Uma vida sem grandes dilemas, apenas o tipo de caos adorável que te faz dar boas risadas. Então, se você está procurando por uma companhia perfeita, alguém que te faça rir sem exigir que você fale sobre seus sentimentos mais profundos, olá, terapeuta, não é com você que estou falando? Um livro de Sophie Kinsella é sempre a melhor escolha. Ele vai te abraçar, te dar um chocolate imaginário e te garantir que no final tudo vai ficar bem. Porque no fundo, tudo que a gente precisa é de uma boa história, um final feliz e uma boa dose de risadas. Livros são melhores que a gente. Ponto. Mas a única que parece concordar comigo sobre isso é minha amiga Luísa. Não à toa, ela é minha pessoa preferida. Eu sempre soube que a Luísa era uma amiga com ideias no mínimo inusitadas, mas quando ela me convidou para uma tarde de leitura de comédia romântica, eu já sabia que algo épico estava prestes a acontecer. A proposta parecia simples: pegar um livro de romance, deitar no sofá e rir da vida das personagens fictícias enquanto degustamos uns petiscos. Tudo parecia bem normal, até eu descobrir que Luísa tem um jeito próprio de ler romances. Lúcia, você vai adorar esse! Luísa exclamou, já com o livro nas mãos, que mais parecia um manual de como arrumar a vida amorosa de alguém que vive em um universo paralelo. Ele se chama Amor ao Vento, e juro, é como se eu estivesse dentro da história. Eu, que sou uma pessoa normal, que gosta de ler um livro de forma tradicional, me acomodei no sofá com o cobertor, me preparando para uma tarde de desconcentração. Mas Luísa, Luísa, ela não lê livro de forma comum. Ela cria uma performance. Primeiro ela começou a virar as páginas com tanto drama que parecia estar em um palco de Broadway. Cada virar de página vinha com uma exclamação. Oh, não! Ele a deixou no altar! Isso é um golpe de teatro! Ela gritou, deitando dramaticamente no sofá. Eu olhei para ela como se estivesse assistindo a uma novela mexicana daquelas bem exageradas. Eu ri, tentando me concentrar na leitura, mas Luísa não dava descanso. A cada cena romântica que acontecia, ela dava suspiros exagerados. Ai, meu Deus, agora ele vai beijar ela à meia-noite embaixo de uma árvore iluminada por luzes de Natal. Isso é puro cinema. Eu já estava quase entrando no clima quando Luísa levantou do sofá e começou a andar de um lado para o outro, como se estivesse encarnando a personagem principal. Lucy, você não está entendendo. O destino está conspirando contra ela. É muito mais do que uma simples história de amor. É a história do século. Eu já, perdida no meu próprio mundo de ficção, tentei focar na leitura, mas Luísa não estava disposta a deixar eu viver minha experiência literária em paz. Ela pegou meu copo de chá, olhou para mim com uma expressão séria e disse: Lucy, o chá precisa ser mais romântico. Você já pensou em usar uma xícara de porcelana dourada para entrar no clima da história? Eu olhei para o meu copo de chá, que mais parecia uma caneca de Eu Sou um Caos, e suspirei. Luísa, não sei se o chá vai salvar minha vida amorosa, mas vou tentar. Ela sorriu satisfeita, pegou seu celular e de repente começou a gravar uma história nos stories do Instagram. Pessoal, estou vivendo uma verdadeira comédia romântica aqui com a Lucy. E vocês, quando vão ser protagonistas das suas histórias? Ela dizia com um filtro de corações saindo da cabeça dela. Eu estava quase morrendo de rir quando ela parou, olhou para mim e disse com a voz mais séria do mundo. Lucy, preciso de um comentário mais profundo sobre essa parte. É aqui que o coração da história se transforma. Qual é a sua opinião sobre o beijo na chuva? Eu, rindo da cena, não pude deixar de rir também da cara dela. Em algum lugar entre as páginas, entre os dramas exagerados e os filtros de Instagram, descobri que essa era a maneira perfeita de ler um romance com Luísa. Quem precisa de um livro de comédia romântica quando você tem Luísa como companhia? O romance da vida real estava bem ali, ao meu lado, só que entre amigas.
Mas ele tinha todos os ingredientes: drama, risadas e um chá que precisava ser mais romântico. Capítulo 2. Dancinha de argumentos. Era uma daquelas noites em que a família se reúne ao redor da mesa, e a comida parece sair de um comercial de TV, sem a parte da vergonha, claro. O cheiro de arroz e feijão misturando com aquele frango assado de dar água na boca preenchia o ar, e a conversa flutuava suavemente entre a infância da tia Lucinda e o drama da novela favorita do tio Vicente. Até que, de repente, como um trovão em um céu claro, meu tio solta: esses influenciadores de hoje em dia só fazem dancinha e falam besteira. O silêncio na mesa foi tão profundo que até a colher da sobremesa pareceu parar de mexer no pudim. Todos os olhos se viraram na direção dele. Lê-se os meus tios e tia Lucinda, que não gostam de criar conflitos. Era aquele momento tenso, sabe? Quando a discussão vira uma espécie de não mexe com a minha geração. Mas antes de o caos reinar e a minha avó aparecer em um guarda-chuva de lá Mary Poppins e começar a citar os bons tempos do rádio, eu respirei fundo e decidi fazer a minha própria dancinha de argumentos. Tio, você sabia que 80% das marcas de sucesso hoje investem mais em marketing digital do que em comerciais de TV? Respondi com aquele sorriso que só quem tem um MBA em acalmar situações tensas conhece. Eu poderia ter parado por aí, mas a curiosidade dele estava no auge e ele me desafiava com aquele olhar de pode vir, me convence. Era minha deixa para o momento glorioso, o gráfico. Dei aquele clique dramático no meu celular, como se estivesse abrindo o portal para um universo de dados econômicos secretos. Apresentei o gráfico como um truque de mágica. Na tela, barras coloridas representando o crescimento dos influenciadores nas últimas décadas surgiram. E eu mostrei as estatísticas com a mesma empolgação de quem revela o segredo do universo. Olha, aqui, tio, influenciadores geram mais impacto econômico do que a publicidade tradicional. Falei isso com a confiança de quem acaba de ser convidada para um TED Talking sobre o futuro do consumo. O público de hoje não quer só ver um produto, eles querem saber da experiência, da história, da opinião de quem já usou. Isso é o que cria uma marca de sucesso. O tio Vicente ficou quieto por um segundo, observando o gráfico como se eu tivesse acabado de lhe revelar a fórmula secreta da Coca-Cola. Ele olhou para a tia Lucinda e em seguida olhou de novo para mim com uma expressão meio incrédula. Tá, mas ainda acho que o TikTok é só para quem não tem nada melhor para fazer. Eu ri e balancei a cabeça, ainda segurando o celular com a pose de quem acabará de vencer uma batalha épica. Tio, o TikTok é um novo palco do mundo, e se você se der ao trabalho de aprender umas dancinhas, talvez até ganhe mais seguidores que eu. Brinquei, já me preparando para o próximo ataque de piadas familiares. E sim, entre um gráfico e uma piada, o tio Vicente se rendeu ao poder da geração digital, pelo menos para aquele jantar. Estou na casa dos meus tios, em Porto Alegre, porque vou visitar Luiz amanhã. A gente não se viu desde que eu fui contratada para falar de crítica literária. Sim, sou incrível. Em Pelotas. Durmo com um anjinho repleto de saudades e no dia seguinte vou a um café ver minha melhor amiga. Mas não consigo conter a vontade de rir quando começamos a conversar. Eu sempre soube que minha amiga Luísa era única. Ela não é daquele tipo de pessoa que se encaixa nas convenções sociais, sabe? Tem aquele jeitinho todo dela, tão fora da curva que de vez em quando me pego pensando se ela não é, na verdade, uma personagem de um livro de ficção. Mas o que realmente me fez ter certeza de que ela é uma espécie rara foi o dia em que descobri que ela come sol. Sim, você leu certo. Luísa, em um ato de puro, não sei se diria gênio, ou loucura, decidiu que a melhor forma de absorver energia era literalmente mastigar o sol. Aconteceu assim. Estávamos no parque em um dia típico de verão, quando ela, com aquele sorriso enigmático no rosto, apontou para o céu. Eu tô com uma fome de sol hoje, ela disse, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu, claro, olhei para ela como quem vê alguém dizendo que vai comer uma estrela cadente para o jantar. Como assim, Luísa? Comer sol? Perguntei, tentando entender o que ela estava dizendo.
Eu explico. Ela respondeu, já se posicionando de maneira estratégica no banco do parque, como se fosse uma especialista em culinária solar. Você sabe que o sol tem muita energia, né? Eu resolvi que vou morder ele de forma simbólica, claro. E então, com uma determinação de quem estava criando uma nova dieta da moda, ela olhou para o sol, esticou a mão como se fosse pegar um pedaço de pizza invisível e levou até a boca. Que delícia! Eu fiquei em choque, olhando aquela cena como quem presenciou um ritual de um culto secreto. Eu já sabia que Luísa gostava de se aventurar com dietas alternativas, mas isso foi algo completamente novo. Ela, claro, estava radiante, como se tivesse acabado de encontrar o segredo do universo. Não é maravilhoso? Disse ela com uma cara de quem acabou de fazer a descoberta mais importante da história da humanidade. E claro, eu ali apenas a observando em silêncio, como se estivesse tentando absorver a informação e decidir se era uma intervenção artística ou uma tentativa de fazer os outros se perguntarem se o calor estava realmente afetando o cérebro. Mas a Luísa não parou por aí. Depois de alguns minutos, ela se virou para mim e disse, com a seriedade de quem acabou de revelar a chave para o sucesso espiritual. Eu também estou pensando em começar a comer a lua à noite, mas só se ela estiver cheia, porque as fases dela mexem com a energia do meu corpo, e a lua cheia tem um sabor mais forte. Foi aí que percebi que se alguém pudesse realmente comer o sol, ou qualquer outro corpo celeste, seria Luísa. Eu só espero que ela descubra o segredo de como transformar estrelas em sobremesa antes do fim do verão. Capítulo 3. Rainha da Produtividade. De volta a Pelotas, eu acordei naquela segunda-feira com a certeza inabalável de que era um gênio supervalorizado. Tudo começou quando abri meu e-mail e vi que Brian, o analista do setor ao lado, aquele que não sabe usar o Excel direito e acha que formatação condicional é coisa de feiticeiro, havia recebido um bônus de desempenho. Bônus. Enquanto isso, eu, nada, na dica. Nenhum obrigado por manter essa empresa de pé com sua competência quase sobre-humana, Lucy. Foi nesse momento que me levantei da cadeira, dei um gole no meu café frio e disse para mim mesma: chegou a hora. Hora de brilhar, de triunfar e de abrir o PowerPoint. Sim, senhoras e senhores, se eu pedir um aumento, vai ser com estilo. O nome do meu arquivo? Porque eu sou essencial para esta empresa. Tudo em um caps look mesmo. Eu não estava ali para brincadeira. Inclui gráficos, mas não gráficos normais, é claro. Gráficos com cores vibrantes, fontes elegantes e setas que apontam para cima como foguetes. O crescimento da produtividade desde que entrei, representado por um gráfico de barras que ultrapassava o slide. Literalmente saía da tela. Exagerei, talvez, mas dramaticidade é um talento e eu domino esse ofício. Para completar, escolhi uma trilha sonora épica. Pense na orquestra, pense em violinos intensos, pense em trailer de filme em que a heroína salva o mundo usando planilhas. Marquei uma reunião com meu chefe, o Sr. Gustavo Bitterconch, um homem que sempre parece estar esperando um apocalipse contábil. Quando entrei na sala, fechei a porta com a determinação de uma protagonista de novela das 9. Ele mal levantou os olhos do computador. Lucy, sobre o relatório de... Antes de mais nada, eu gostaria de compartilhar uma apresentação, interrompi, conectando meu notebook à TV da sala sem dar tempo dele responder. Porque eu sou essencial para esta empresa. Apareceu na tela com uma animação digna de fogos de artifício. Ele arqueou uma sobrancelha, eu dei play na música. Isso tem música? Tem trilha sonora, Sr. Bitterconch, porque minha contribuição não é só funcional, é emocional. Durante 7 minutos e 42 segundos, sim, eu cronometrei. Apresentei meus feitos. Apontei cada projeto que salvei, cada cliente que conquistei, cada planilha que eu corrigi às escondidas para não humilhar colegas menos organizados. Mostrei até um gráfico de moral que equipe com e sem luz, onde a linha despencou drasticamente na minha ausência. Baseado em dados? Claro que não. Baseado em sentimentos? Com certeza. Quando a apresentação terminou, o Sr. Bitterconte estava em silêncio. Ele tirou os óculos, massageou a testa e respirou fundo. Lucy, isso é...
Mas antes que ele completasse a frase, eu coloquei a mão no peito e, com toda a intensidade de uma atriz indicada ao Oscar, eu declarei: se eu sair, esta empresa nunca mais será a mesma. Você sabe disso. Eu sei disso. Houve uma pausa. Eu mantive o olhar fixo, dramático. A música de fundo ainda tocava baixinho. Ele me encarou como se tentasse decidir se eu era um gênio ou completamente maluca. Ou ambas. E então ele suspirou e disse: vou falar com o RH. Você vai receber seu aumento, Lucy. Eu sorri, me levantei com dignidade, como se tivesse acabado de fechar um contrato multimilionário, e caminhei até a porta. Mas antes de sair, me virei e acrescentei: ah, e se puder, peça para o RH também considerar um título novo, algo como Rainha da Produtividade. Só uma sugestão. Na verdade, tenho algo melhor para você. Um novo projeto, disse Gustavo Bitterconte. Saí da sala com um sorriso triunfante dos violinos ecoando ao fundo e a certeza de que, pelo menos hoje, o mundo cooperava com as mulheres dramáticas e geniais como eu. Fica a dica: nunca subestime uma mulher armada com PowerPoint e autoestima. Capítulo 4. Um leve ar de julgamento. Nem tudo são flores. O Sr. Bitterconte quer que eu trabalhe com ninguém mais, ninguém menos que Miguel Kruger. E o sobrenome de assassino de filme de terror talvez não seja mera coincidência. Piadas à parte, vou contar para você quem é Miguel Kruger. Ele apareceu na minha vida com uma vírgula mal colocada numa legenda do Instagram. De repente e com um leve ar de julgamento. Nos conhecemos num evento literário, um daqueles que todo mundo usa óculos de aro grosso, fala palavras como metalinguagem, metaficção e transmite, além de tomar vinho como se fosse chazinho de hortelã. Eu estava lá a trabalho. Cobertura para o blog, stories, reels, é um carrossel bonito com frases de efeito e fotos que eu pareço mais culta do que realmente sou. Ele estava lá como ele é mesmo, Miguel Kruger, crítico literário oficial do nosso jornal da cidade, colunista, autor de um livro com um título tão pretensioso quanto o autor, Notas sobre o abismo da narrativa contemporânea. Sim, eu li 2 páginas, dormi na segunda, mas não me entenda mal. Miguel é inteligente, muito, daquele tipo que cita Foucault no café da manhã e consegue fazer você se sentir uma fraude só com o jeito que ele pronuncia Instagram. Ah, você é influencer literária, né? Ele disse na nossa primeira conversa, com a mesma entonação que alguém diria: você cria cobras em casa? Lembrei-me da tia Lucinda. Ela tem uma jiboia chamada Sônia. Eu respirei fundo, sorri e resisti à vontade de enfiar meu celular com o ring light acoplado, no meio das teorias narrativas dele. Miguel é esguio, tem cabelo preto, sempre bagunçado, do jeito certo, como se tivesse acabado de acordar genial. Usa camisas sociais com as mangas dobradas, calças escuras e aquele olhar que escaneia o mundo procurando erros gramaticais e plots previsíveis. Ele fala pausadamente, como se cada frase precisasse de rodapé. E quando ri, o que acontece raramente, é daquele jeito contido, como se estivesse rindo de algo mais profundo do que você percebeu. Miguel, aliás, despreza quase tudo que eu amo. Redes sociais, ruído estético, listas de leituras do TikTok, a falência do pensamento crítico, romances leves com finais felizes, alienação embalada em rosa choque. E mesmo assim, eu continuei falando com ele. Na verdade, comecei a procurar desculpas para falar com ele. Às vezes para provocá-lo. Às vezes para provar que eu era mais do que um feed bonito e resenhas cheias de emojis. Mas principalmente porque, mesmo com todo aquele nariz empinado, ele me fazia pensar. Me dava raiva, sim, mas também me dava vontade de defender minhas histórias, minhas escolhas e meus livros com ainda mais força. É contraditório, eu sei. Miguel é tipo aquele clássico russo na estante, imponente, difícil de entender, com capítulos longos e pesados, mas que, de algum jeito, você sabe que vale a pena insistir. O problema é que Miguel não foi feito para ser fácil. E eu sempre fui do tipo que escolhe as comédias românticas. Talvez seja por isso que toda vez que ele me olha com aquele ar de você não é tão rosa quanto parece, meu coração bate mais forte.
Ou talvez seja só a adrenalina de discutir com alguém que chama Black Bloom de produtos da lógica capitalística, do delírio consumista coletivo. Sim, ele disse isso, em voz alta. E ele não leu Black Bloom, tenho certeza. E eu? Eu terminei o vinho, sorri e pedi sobremesa. Porque se tem uma coisa que Miguel precisa aprender é que profundidade não é o oposto de leveza. Às vezes, as histórias mais leves são as que nos salvam. Mesmo que ele ainda ache que salvar é verbo exclusivo de Dostoiévski. Então fiquei sabendo que iria trabalhar com a figura, na falta de um termo melhor. Em adivinhe só, uma manhã chuvosa. Para mim, a pior parte de uma manhã como essa era ter que tirar a camisola de unicórnios. Mas agora estava revendo os meus conceitos, porque aparentemente a vida tinha reservado algo ainda mais confortável. Dividi um café coado e uma proposta de trabalho com Miguel Kruger, o crítico literário mais ranzinza da história da humanidade. É claro, meu rival de longas datas no universo dos livros. Você está brincando, né? Pergunto encarando meu editor-chefe Gustavo Bitterconte, como se ele tivesse sugerido que eu apresentasse o Oscar com uma meia calça na cabeça. De forma alguma, disse o Sr. Bitterconte, calmo como um monge em retiro. Achamos que vocês dois, com seus estilos tão distintos, formariam uma dupla irresistível. O público ama a rivalidade. A ideia é justamente essa: unir o caos pop da Lucy com a precisão cirúrgica do Miguel. O resultado seria puro entretenimento. Desviei o olhar para Miguel, que estava tão confortável quanto um gato encharcado. A Lucy não costuma terminar um parágrafo sem emojis e gifs. Ele disse, como se isso fosse uma acusação gravíssima, ou mesmo que isso estivesse errado. E o Miguel escreve como se estivesse redigindo a Constituição de 1988. Retruquei, forçando um sorriso doce. Gustavo Bitterconte levantou as sobrancelhas, entediado com a troca. Ótimo, esse é o tipo de energia que queremos no canal. Canal. A palavra ecoou como uma sentença. O projeto era ainda mais ambicioso do que eu pensava. Uma websérie literária para o YouTube da editora. 2 episódios por semana. Opiniões opostas, leituras conjuntas, debates ao vivo. É como o Sr. Bitterconte fizera questão de dizer eventuais ideias sobre os livros, e quem sabe sobre a vida. Eu sei que parece uma loucura, mas vocês são nossos nomes mais influentes. A internet quer isso. Vocês dois, juntos. Sr. Gustavo disse, entregando 2 contratos impressos em papel reciclado e em fonte Garamute. Pense como uma espécie de casal nerd versão literária. Vocês não precisam se amar, só precisam se suportar. Eu segurei o contrato, olhando para o próprio nome escrito ali. Para ser sincera, isso é tentador. Envolve visibilidade, dinheiro e uma chance de mostrar que eu poderia ir além de resenhas com piadas internas e stickers brilhantes. E se eu jogar um exemplar de Dom Casmurro na cara dele no meio de uma gravação? Vamos adorar, desde que a câmera esteja ligada. Gustavo Bitterconte respondeu, já pegando o celular para organizar o primeiro ensaio de pauta. Miguel suspirou, passou a mão pelos cabelos escuros como se já estivesse se arrependendo da decisão que ainda nem tinha tomado. Se for para fazer isso, ele começou, olhando diretamente para mim, com aquele ar de quem estava prestes a pedir uma heresia. Eu quero o controle editorial de pelo menos 40% dos roteiros. Só se eu puder escolher o cenário do primeiro episódio, rebati num estalo. O Sr. Bitterconte, um homem simpático, sorriu. Adoro ver 2 pessoas se odiando de forma tão produtiva. E assim, entre contratos, promessas de guerra sem sangue, mas com muitas citações literárias e uma xícara de café frio, nascia o projeto, Entre Linhas e Olhares. Eu, como já começava a chamar em minha cabeça, Kring e Preconceito. Capítulo 5. Kring e Preconceito. Hoje é o dia da primeira gravação de Kring e Preconceito. Ops! Entre Linhas e Olhares. Sr. Bitterconte, aliás, disse que vamos ter uma surpresa ao final do primeiro vídeo. Já não gostei que, logo de cara, encontrei com a Andrea no estúdio. Ela está gravando algo sobre uma nova linha de maquiagem. Parece-me
Detesto André Strontenberg. Se existe um tipo de ser humano que pode te deixar desconfortável, mesmo usando um gloss labial e dizendo "Oi" com a voz de fada, é André Strontenberg. Andrea não é só uma influenciadora, ela é a influenciadora. Daquelas que surgem na sua vida como um anúncio patrocinado que você nunca clicou, mas de repente está em todos os lugares, sorrindo com a pele perfeita e promovendo colágeno em pó. Conheci a Andrea no evento de lançamento de uma linha de cosméticos veganos. O tipo de lugar que todo mundo tem um celular na mão, um sorriso falso na cara e um perfume crítico que custa menos que o meu aluguel. Eu estava ali porque, como jornalista de uma revista online, meu trabalho é fingir que sou naturalmente glamurosa e que entendo de glow facial. Não que eu não adore toda essa filosofia vegana, é bom dizer. Hoje André entrou no estúdio como quem desfila na passarela invisível. Blazer rosa chiclete, salto 15 nude e um carão que parecia ter sido treinado pela Naomi Campbell. Ela olhou ao redor como quem procura o melhor ângulo, não para sentar, mas para viver. Ela me viu, sorriu e me deu aquele abraço de 3 segundos, com o toque frio de quem nunca suou na vida. Lucy, que bom te ver! Tô amando esses seus posts ultimamente, super autênticos. Tradução: tô vigiando você. Tenta competir comigo e você vira pauta no meu Close Friends. André é do tipo que acorda às 5 horas da manhã para gravar stories fazendo yoga na varanda com filtro Paris, enquanto eu estou debatendo se vale a pena levantar só para pegar o controle remoto. Ela vende esse estilo de vida, vende autoconfiança, vende a ideia de que se você comprar o mesmo batom que ela, talvez sua vida também pareça digna de likes. Mas o que mais me tira do sério é que ela sempre parece saber exatamente onde me atingir. Ai, vi que você escreveu sobre relacionamento tóxico. Que coragem, viu? Eu não conseguiria expor minha vida assim. Meu sangue ferveu como o tom doce dela. Quase perdi uma taça de espumante só para ter algo gelado na mão e não jogá-la. O problema é que, apesar de tudo, André é absurdamente boa no que faz. Ela convence, ela manipula. Ela dá uma piscadinha no fim dos rios e você acaba comprando uma escova modeladora que nunca vai usar. É o meu completo oposto, e talvez por isso me irrite tanto. Sei, no entanto, que há algo em mim que também incomoda, porque eu sou crua, escrevo com ironia, e mesmo com metade dos seguidores tenho o dobro do engajamento quando posto algo sincero. Talvez por isso a rivalidade entre nós seja quase divertida. Como um duelo de divas em câmera lenta. Uma batalha de legendas afiadas e likes disputados. Só sei de uma coisa: se a vida é um feed, André é o filtro. E eu sou o texto da legenda e honestamente prefiro 1000 vezes ser o conteúdo do que a pose. Na hora que André menciona o post sobre meu ex-namorado, aquele esquisito do Victor Hugo, tenho uma boa sorte de o universo conspirar a meu favor. É que o Sr. Bitterconte chegou para me acompanhar até o local da gravação, então não preciso dar atenção a ela. Tenho sorte de trabalhar com o Sr. Gustavo Bitterconte. Ele é um ótimo líder. Gustavo me leva para ver Miguel. Eu tento copiar o jeito falso de Andréa. Sou muito boa nisso, e confesso que a gravação flui muito bem. Falamos sobre Dom Casmurro no próximo vídeo. O objeto da análise será Memórias Póstumas de Brás Cubas. Estamos produzindo uma playlist sobre o Machado de Assis. Gustavo Bitterconte entrou no estúdio assim que a gravação do primeiro episódio sobre Dom Casmurro terminou. E um sorriso satisfeito no rosto. Excelente, pessoal. A química foi ótima, exatamente o que eu esperava. Ele esfregou as mãos. E agora, a surpresa que mencionei, o próximo vídeo não será aqui. Para elevarmos o nível da nossa conversa sobre Machado, vocês vão gravar na casa de um dos maiores colecionadores de Machado de Assis no país. Vocês embarcam para São Paulo amanhã. Olhei para Miguel, que parecia tão surpreso quanto eu. São Paulo? Com ele? Por mais tempo do que estritamente necessário? Chego em casa para acompanhar a reação dos seguidores, mas minha mente já está a mil com a viagem inesperada. Mas lá estava ele. Um usuário chamado Leitor Anônimo, com uma foto de perfil que parecia tirada de um catálogo vintage de óculos de grau, escrevendo o seguinte:
Lucy e suas escolhas são previsíveis. Você trata a literatura como se fosse um acessório de moda. Experimente ler Bartleby, o escrivão sem interromper para fazer rios. Li o comentário uma vez, duas. O celular pareceu esquentar na minha mão. Um calor subiu pelo meu peito, rápido e ardido. Eu fechei os olhos por um segundo. Previsível. Acessório de moda. As palavras ecoaram na minha cabeça. Pequenas agulhas cutucando um ponto sensível. Todas as outras críticas sobre meu cabelo, minha maquiagem, o jeito que eu segurava o livro. Eram ruídos de fundo, fáceis de ignorar. Mas essa foi um tiro certeiro no centro da minha identidade, no exato lugar onde eu mais me esforçava para ser levada a sério, onde minha paixão e meu trabalho se encontravam. Senti um nó na garganta, e pior, Miguel, o crítico, respondeu. Sim, ele respondeu, com aquele ar insuportável de quem já leu todos os russos e só fala em frases que poderiam estar no editorial da revista Piauí. Finalmente, alguém com senso crítico, a senhora Martins é mais preocupada em combinar capas do que compreender o subtexto. Senhora Martins, ele nem se deu ao trabalho de usar meu nome direito. Foi aí que eu decidi. Esse tal de leitor anônimo precisava ser encontrado, desmascarado, exposto. Ele estava mexendo com um equilíbrio precário entre mim e Miguel. Um equilíbrio que até semana passada envolvia apenas rivalidade intelectual, faíscas ocasionais e uma tensão que todo mundo no meio literário fingia não perceber. Só que o tal leitor, ele começou a aparecer mais, nos comentários nas lives, mandando mensagens que eram ao mesmo tempo insuportáveis e brilhantes. Citava autores que eu fingia conhecer, mas também elogiava orgulho e preconceito com tanta paixão que parecia, bom, um romântico disfarçado de cínico. Você não acha que ele pode ser só um troll com um vocabulário extenso? Perguntei à minha melhor amiga, Luísa, enquanto eu editava um vídeo em meu novo top de tricô, combinando com Evelyn Hugo. Ou ele pode ser um leitor de verdade, daqueles que te leem também. Aquilo ficou na minha cabeça, mas para me distrair, e já que eu tinha viajado até Porto Alegre só para vê-lo, propus a Luísa que saíssemos um pouco. Ela estava em minha casa, aproveitando a visita. Eu não vou, Lucy, disse Luísa, com a convicção de que já estava de pijama, cabelo preso num coque desalinhado e rodeada de embalagens de chocolate como se estivesse em um ritual de autoconforto. Eu cruzei os braços de salto alto e batom vermelho, impecável, como se estivesse prestes a invadir o Oscar para receber um prêmio que ninguém tinha oferecido. Este foi meu look para uma viagem a Porto Alegre, que fica a 3 horas de carro de Pelotas. Vim a Porto Alegre para os preparativos do casamento de Luísa. Ela conheceu o Dix, que parece ser um cara muito legal. Ele é divertido e excêntrico, assim como ela. Apesar de não ter bom gosto para roupas, hoje resolvemos nos divertir um pouco, depois das provas intermináveis de vestidos e algumas dicas que dei para Luísa. Ok, tudo bem, você não vai. Dei um giro dramático na sala, parando em frente ao espelho, com quem ensaiava um monólogo. Mas antes, deixa eu só fazer uma pergunta rápida. Você vai deixar o destino da sua noite ser um filme sem graça, ou vai ser a protagonista da melhor comédia romântica que essa cidade já viu? Luiz ergueu uma sobrancelha, com quem sabe que está perdendo uma batalha, mas ainda tenta parecer firme. Lucy. Não, não, me deixe terminar. Eu levantei o dedo, como quem invoca uma entidade superior. Pensa bem, hoje naquela festa pode estar o grande amor da sua vida, ou no mínimo um ex que vai se arrepender amargamente de ter trocado você por uma influenciadora fitness que diz gratiluz. Você vai abrir mão desse momento por causa de uma calça de moletom manchada de sorvete? Luísa bufou. Você assiste muitos filmes. Eu vivo como se estivesse em um. Pego uma escova de cabelo e uso como microfone. Eu sou a amiga que faz você rir depois do terceiro drink, que segura seu salto enquanto você dança descalça e que vai estar ali do lado quando você estiver encarando o banho-magia e se perguntando se tem alface no dente. Eu sou Cedar Kick com brilho próprio, entendeu? Isso foi um discurso? Perguntou Luísa, já começando a calçar a bota de cano curto. Foi uma convocação. Estendi a mão como se fosse levá-la ao altar. Vem, amiga, vamos viver algo digno de trilha sonora. Luísa pegou a bolsa, revirando os olhos, mas sorrindo. Se eu passar vergonha, a culpa é sua.
Se você não for, a vergonha é eterna. Agora anda, antes que a fila do bar fique grande. E assim, com um discurso digno de Oscar e um brilho nos olhos, nós saímos para viver a próxima cena de uma noite que prometia risadas, drama e talvez, só talvez, um beijo debaixo das luzes da cidade. Capítulo 6. Um pulo literário. A culpa foi de Miguel. De novo. Depois de ouvir por dias que meu gosto literário era adolescente otimista com glitter emocional, resolvi dar um passo ousado. Um pulo literário, uma verdadeira acrobacia emocional e intelectual. Sim, eu, Lúcia Martins, aquela mesma que postou uma resenha com emojis de cupcake para um romance de Colin Hoover, resolvi encarar Machado de Assis. E não qualquer Machado. O Machado. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Era isso, ou passar a semana ouvindo Miguel reclamar que o último book-talk do momento não possuía estrutura narrativa digna. Fui até a estante do meu avô, aquela que herdei e que mais parece um santuário de livros encadernados com cheiro de mofo e glória. E lá estava ele, Brás Cuba, olhando para mim com cara de duvido que você me aguente até a última página. Aceitei o desafio. Preparei um café, tirei uma foto para o Instagram com a legenda Entrando no Clube dos Clássicos. #Playform. E comecei a ler. E, gente, eu tô apaixonada. Logo na dedicatória, ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, eu já estava rindo. Sim, rindo. Machado, esse ícone do sarcasmo, esse gênio trevoso que provavelmente me seguiria no Twitter só para dar like em piadas autodepreciativas. Não sei o que eu esperava. Talvez um texto arrastado, cheio de palavras empoeiradas e descrições infinitas sobre cortinas. Mas o que eu encontrei foi um narrador fofoqueiro, debochado e absolutamente maravilhoso. Brás Cubas conta sua história como quem comenta uma série no WhatsApp com o Caps Lock ativado e zero filtro. Tem um momento em que ele fala de um amor antigo como uma saudade sem olhos. E eu, que achava que só romance contemporâneo me fazia suspirar, quase anotei essa frase na parede do meu quarto. E quando ele começa a filosofar sobre a inutilidade da vida, gente, é como se ele fosse um precursor de posts existenciais no Instagram. A diferença é que ele faz isso com um humor ácido que me faz pensar: meu Deus, eu sou o Brás Cubas, da geração milênio. Li o livro inteiro em 2 dias. 2. Sem pular capítulos, sem fazer cara de ai, que cansativo, sem nem precisar de trilha sonora instrumental no fundo. Terminei sentada na varanda, com o sol se pondo e meu cérebro gritando. Eu estava errada sobre os clássicos. Bom, não todos. Ainda acho que certos autores russos só queriam ver a gente sofrer. Mas Machado é outro nível. Machado é o equivalente literário de descobrir que aquele professor de cara fechada do colégio na verdade fazia stand-up escondido. No dia seguinte, liguei para Miguel só para dizer: eu li. Leu o quê? Ele perguntou, distraído. Memórias póstumas. Silêncio. Tudo? De cabo a rabo, com direito a marcações e comentários na margem. E? E amei. Amou? E então eu ouvi, pela primeira vez na história do universo, Miguel, engasgado, com o próprio chá. Acho que você pode rever seu discurso sobre minha superficialidade literária, querido. Completei, triunfante. E, por favor, admita, a ironia do Brás Cubas é totalmente digna de um rio. Ele riu. Riu? Talvez com trilha sonora de Nina Simone, respondeu. E ali, meus caros, entre Machado, Miguel e memes literários, eu percebi que ler fora da sua zona de conforto pode ser tão transformador quanto apaixonar-se. Só que, nesse caso, o cara nem está vivo para me deixar no vácuo do WhatsApp. De qualquer maneira, fiquei tão empolgada que pedi para ler Os Delírios de Consumo de Black Bloom, para resenharmos em nosso canal. Eu já devia ter desconfiado quando ele fez aquela pausa dramática. Sabe aquela pausa? A que vem antes da bomba, antes do não é você, sou eu? Ou gostei muito do jantar, mas minha ex voltou do retiro espiritual em Bali. Mas não, Miguel estava com a cara séria, o livro em mãos.
Meu livro, diga-se de passagem, e a sobrancelha arqueada como se estivesse prestes a emitir um parecer judicial. Terminei, ele disse, como se estivesse anunciando a leitura de um relatório da ONU. Eu sorri, boba, otimista, apaixonada. E aí? Perguntei, tentando parecer casual enquanto tremia a escolher do cappuccino. Não é Black absolutamente perfeita? Ele franziu os lábios. Então, começou ele, e eu já senti o golpe se formando. Não me leve a mal, mas eu simplesmente não consegui levar essa Black a sério. É tudo tão superficial. Pausa dramática. Silêncio ensurdecedor. Uma mosca passou voando perto da mesa e juro parou no ar para ouvir. Perdão? Perguntei rindo. Mas foi aquele riso o de quem transformar um tapa na cara em piada. É que ela vive afogando em dívidas, Lucy. E mesmo assim compra um lenço de 300 libras. Quem faz isso? Ele riu, esperando que eu risse junto. Eu não ri. Você já ouviu em falar em comédia? Respondi, cruzando os braços. Ou em crítica social divertida? Ou sei lá, ter empatia por personagens femininas imperfeitas? Eu só acho que, como crítico literário, eu esperava mais profundidade. Ele deu de ombros como se tivesse acabado de comentar o tempo e não estivesse lendo o livro que mudou metade da minha personalidade nos últimos 10 anos. Minha colher caiu dentro do cappuccino, fazendo uma mini explosão de espuma que respingou no guardanapo em forma de coração. Ótimo, metáfora visual ativada. Ah, entendi. Inclinei a cabeça, dramatizando bem. Porque você é um crítico literário e o que eu gosto é automaticamente menos válido? Lucy, não é isso que eu quis dizer. Mas é exatamente isso que você disse. Silêncio. Ele me olhou com aqueles olhos castanhos, agora cheios de culpa. E eu me vi naquela cena ridícula de filme em que a mocinha sai andando com dignidade e música triste ao fundo. Só que no meu caso tinha o barulho da máquina de café e uma trilha sonora mental tocando Beyoncé, Bye Bye. Quando você falou que amava aquele livro em que o cara vira um peixe, eu não julguei e dei uma chance. Apontei o dedo para ele com gosto. Mas quando é algo que eu amo, você desce o martelo. Seu gosto é intelectual. O meu, superficial. Que conveniente. Ele se levantou, esticando a mão para me parar. Desculpa, Lucy. Eu fui babaca. Fato, mas obrigada por reconhecer. Peguei minha bolsa com a dignidade de quem acabou de ser chamado de rasa por alguém que acha Kafka superestimado. Caminhei até a porta sem olhar para trás, quer dizer, quase. Eu olhei, uma vez, só para ter certeza de que ele viu o livro que eu deixei em cima da mesa. Capa virada para cima, claro. Aquela explosão de rosas e bolsas e sapatos e esperança, como todo bom Beck Bloom deve ser. E ali, entre o som do sino da porta e o cheiro de café fresco, eu soube. Se ele não entendia Beck, talvez ele nunca fosse capaz de entender a mim também. Tem gente que sente o peso das grandes decisões da vida com silêncio, contemplação, talvez uma taça de vinho. Eu, eu fico encarando minha estante com cara de quem acabou de ser traída por um marcador de página. Ali estava ela, a minha edição amassadíssima e muito amada, de Os Delírios de Consumo de Beck Bloom. Capa rosa, lombada meio torta, cheirinho de livraria e adolescência. Tudo nela gritava: eu te salvei numa fase difícil da vida. E ainda assim, Miguel não tinha conseguido passar da página 30. 30. E antes que você diga, ai, Lucy, ele só não curtiu o estilo. Deixa eu lembrar que eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu li, anotei, amei e até fiz uma legenda no Instagram com referência ao verme que primeiro roeu as frias carnes. E não foi ironia, foi admiração real. E aí ele, Miguel, o entendedor de tudo, o destruidor de romances bobinhos, me olha com aquele ar blasé e diz: não consegui me conectar com a protagonista. Achei fútil. Fútil. É como se que o sol é uma lanterna potente, ou que brigadeiro é muito doce. Não é apenas errado, é ofensivo. Fiquei pensando nisso enquanto limpava minha estante. Mentira, eu só estava reorganizando por cores. Meu jeito favorito de fingir que estou bem. Será que a gente só lê aquilo que confirma quem a gente é? E será que por isso mesmo ele não conseguiu ver a Black como eu vejo?
porque para mim ela é muito mais que uma mulher que gasta demais. Ela é alguém tentando preencher um vazio com sacolas e falhando, mas tentando de novo. Ela é vulnerável, engraçada, impulsiva e, no fundo, só quer se sentir amada e suficiente. E isso, meu amor, é mais humano do que qualquer resenha no caderno literário de domingo. Mas Miguel não viu isso, ou não quis ver, ou talvez ainda não consiga. Então me pergunto fazendo algo estranho, defendendo o gosto dele para mim mesma. Ah, ele é criado na lógica da crítica, do argumento, da desconstrução. Ele não teve a chance de crescer com livros que falam sobre autoestima com humor. Ele não entende que rir com uma personagem é tão catártico quanto chorar com o anti-herói do século XIX. Mas por que sou eu quem está tentando entender ele e não o contrário? Pensei nisso, como Black Bloom no colo e a cabeça encostada na prateleira. Eu entrei no mundo dele, encarei a ironia seca, o existencialismo, o pessimismo charmoso. E gostei muito. Será que um dia ele entraria no meu? Será que ele conseguiria ver que a leveza também pode ser profunda? E se ele não conseguir, será que isso muda o que eu sinto? A resposta? Ainda não sei. Mas uma coisa eu sei. O dia em que ele disser que comprou uma revista só por causa do brinde da Necessaire, eu vou saber que tem volta. Até lá, eu sigo com Brás Cubas de um lado, Black do outro e meu coração bem no meio, tentando equilibrar o sarcasmo do século XIX com o cartão de crédito da senhorita Bloom. Mais tarde, naquela semana, enquanto planejamos o próximo episódio sobre memórias póstumas, o assunto leitor anônimo voltou à tona. Ele é irritante, mas preciso admitir, ele tem um ponto sobre bem. Sobre quase tudo, eu comentei revirando os olhos para disfarçar. Miguel, para minha surpresa, concordou. O vocabulário dele é preciso, as referências são eruditas, mas não pedantes. Quem quer que seja conhece literatura a fundo. Acha que conseguimos descobrir quem é? Perguntei, uma faísca de detetive acendendo em mim. Passamos a hora seguinte analisando seus comentários, quase como um projeto paralelo. Miguel focava na estrutura argumentativa e eu nas entrelinhas emocionais. Não chegamos a nenhuma conclusão, mas pela primeira vez estávamos trabalhando juntos em algo que não era roteirizado, uma investigação extraoficial que nos unia de uma forma inesperada. Capítulo 7. Terapia e talvez uma sessão de reiki. O cenário era exatamente como eu sonhara. Estantes coloridas, almofadas com frases tipo só mais um capítulo. Luzes quentinhas e um letreiro neon em forma de coração com o nome do projeto ao fundo. Gustavo quase teve um mini infarto quando viu a quantidade de glitter, mas se deu. Em troca de Miguel, poder escolher o próximo livro. O que nos leva ao meu grande erro estratégico. O Morro dos Ventos Uivantes? Eu repeti, arregalando os olhos como se ele tivesse escolhido o manual da Receita Federal. É um clássico. Tem camadas, intensidade, tragédia. Miguel falou com aquele tom de voz que fazia parecer que qualquer discordância era uma questão de ignorância literária. Eu pisquei devagar. E abuso emocional, possessividade, surtos aleatórios e uma protagonista que provavelmente precisa de terapia e um chá de camomila. A câmera já estava ligada, captando tudo, enquanto o assistente de direção fazia sinal para que a gente fingisse que nos odiava. Então, eu girei levemente a caneca de chá para esconder o post-it que colei secretamente. Help me. Acho que é importante lembrar que literatura também reflete emoções humanas reais. Miguel começou, ajeitando a postura como se estivesse numa banca de mestrado. Heathcliff, representador da rejeição, a complexidade de um amor não correspondido. Ah, claro, interrompi. Porque nada diz romance eterno, como cavar o túmulo da amada para fazer carinho no cadáver. O operador de som engasgou. E é isso que precisamos falar. Eu continuei empolgada agora. Sobre como normalizamos comportamentos absurdos em nome de uma ideia doentia de amor. Eu não estou dizendo que o livro é ruim. Estou dizendo que Heathcliff precisa de terapia e talvez de uma sessão de reiki. Miguel respirou fundo e olhou para mim. Por um segundo, o tempo parou. E então, ele sorriu. De verdade. Não um sorriso cínico habitual.
um sorrisinho de quem estava genuinamente se divertindo. Você é impossível. E você é previsível, respondi com aquele brilho nos olhos que sempre surgia quando estava ganhando uma discussão. Quando a gravação terminou, o produtor parou de gravar, a equipe se dispersou e eu soltei o ar que nem sabia que estava segurando. Você não foi tão insuportável quanto eu imaginava, eu disse enquanto recolhia minhas anotações cheias de coraçõezinhos. Miguel ergueu uma sobrancelha. Você também, até que argumenta bem, mesmo usando glitter com marcação de página. Dei de ombros. O glitter não atrapalha o conteúdo, só deixa tudo mais divertido. Miguel se aproximou um pouco, só o suficiente para que eu sentisse o perfume discreto e irritantemente bom dele. Está pronta para ler Orgulho e Preconceito no próximo episódio? Eu sorri. Só se eu puder chamar você de Mr. Darcy. Por um segundo, Miguel ficou sério, depois riu. E naquele momento eu tive uma suspeita estranha, perturbadora e absolutamente inaceitável. Talvez, só talvez, eu estivesse começando a gostar da ideia de trabalhar com ele. Ou pior, dele. Capítulo 8. Eu sempre adorei uma boa virada de roteiro. Eu jurei que só ia dar uma olhadinha rápida nos comentários dos vídeos, mas estava há 42 minutos lendo cada teoria conspiratória no Twitter sobre a tensão minha com Miguel. Eles se odeiam, mas eles se amam. Se isso não virar romance Enemy to Lovers, eu vou pessoalmente cancelar a editora. Química mais real que muito casal de série. Eu ri sozinha, deitada no sofá com um pote de sorvete no colo. Queria muito discordar. Mas talvez tivesse sentido uma coisa também. Só que não era amor. Claro que não. Era, sei lá, Fryston profissional. Energia criativa, combustão literária. O celular vibrou. Notificação do WhatsApp. Miguel Kruger. O público gostou. Até que a nossa desgraça rende boas visualizações. Eu arregalei os olhos. Miguel, enviando mensagens voluntariamente? Lucy, as pessoas amam ver um desastre bem editado. Parabéns, a sua carranca virou meme. Imagem Miguel revirando os olhos com a legenda quando ela diz que Crepúsculo é melhor que Heathcliff. Miguel, eu ainda acho um crime literário você ter dado 4 estrelas para Edward Cullen, mas você defende suas opiniões com propriedade. Aquilo quase pareceu um elogio, e vindo de Miguel, era praticamente uma serenata. Lucy. Uau, isso foi um elogio? Tá tudo bem aí? Devo mandar ajuda? Miguel. Só não quero parecer um completo idiota no segundo episódio. Acho que podemos alinhar as próximas pautas juntos? Mordi o lábio, pensei, digitei, apaguei, reescrevi. Lucy. Claro, podemos marcar um call? Miguel. Eu pensei em algo menos formal. Café, talvez? Livraria da Rua 7, amanhã às 15 horas? Tem um espaço tranquilo no mezanino. Levo minhas anotações e prometo não criticar seus posts cor-de-rosa. Fiquei olhando para a mensagem por uns bons 30 segundos. Miguel Kruger, convidando-me para um café. Fora do estúdio, sem câmeras, só nós dois, com livros e talvez um pequeno flerte acadêmico. Lucy, tudo bem, mas só vou se acertar ler um romance com uma capa de casal se beijando na praia. E usar uma camiseta estampada, nada de preto. Miguel, agora você está exagerando. Lucy, a vida é feita de concessões, Mr. Darcy. Miguel reagiu com um emoji de olhos se virando, o que no universo dele já era praticamente um coração. Então, eu larguei o celular no peito e olhei para o teto, o coração batendo rápido. Talvez aquele projeto fosse mais do que só um experimento editorial. Talvez fosse o começo de um plot twist pessoal. E eu, bem, eu sempre adorei uma boa virada de roteiro. Capítulo 9. O boy que respeita Hong Kong. Estávamos empacados na pauta de Orgulho e Preconceito. Eu queria focar no romance, Miguel na crítica social. A tensão era palpável. De repente, meu celular vibrou. Uma mensagem privada no Instagram. Do leitor anônimo. Prezada Lucy, e por extensão, Sr. Kruger, a beleza de Austin reside justamente na interseção. O romance floresce apesar das críticas sociais. E a crítica se torna mais palatável através do romance.
não são mutuamente exclusivos. Mostrei a mensagem para Miguel. Ele leu, releu e um leve sorriso surgiu em seus lábios. Ele ou ela tem razão, podemos abordar ambos. Era como se o leitor anônimo fosse um mediador invisível, nos empurrando para um entendimento mútuo. Senta, Lucy. Sem argumentos, sem monólogos, sem resenhas. Só senta. Mas, senta, ou eu vou te obrigar a assistir Diário de uma Paixão 3 vezes seguidas e comentar as cenas em tempo real. Miguel bufou, fez aquela cara de quem foi convidado para um churrasco vegano, mas acabou aceitando por educação. E sentou. Eu estava armando essa noite fazia semanas. Um verdadeiro campo minado de edredons. Boca com M&M, velas aromáticas, lavanda e inspiração criativa. Porque vai que, né? E 3 filmes escolhidos a dedo. 1. O Segredo de Emma Corrigan. Porque todo mundo precisa de uma dose de Sophie Kinsella em tela. 2. Tão legal quanto você. Um derretete fofo e com uma mocinha desajeitada que Miguel não ia conseguir odiar. 3. Nunca fui beijada. Meu clássico pessoal. Dream Barrymore, mais trauma escolar, mais segunda chance, mais beijo de cinema, imbatível. O primeiro filme começou e Miguel ficou impassível. Durante Emma Corrigan, ele arregalou os olhos em momentos muito específicos, tipo quando ela confessa tudo no avião. Isso seria considerado um colapso da identidade, não um romance, ele murmurou. Shh, ela só estava sendo vulnerável, coisa que você devia tentar um dia. No segundo filme, tão legal quanto você, Miguel riu. Uma vez, eu ouvi, e anotei mentalmente. Mas quando comentei, ele disse que foi um espirro. Mas foi como um nunca fui beijada que o inesperado aconteceu. Logo nos primeiros minutos, percebi que Miguel estava prestando atenção. Tipo, atenção real. Ele não olhava o celular, não fazia careta, não soltava comentários sarcásticos. Estava curioso. E aí veio o momento do baile, da fantasia, da Joss vestida de Marilyn, tentando pertencer. Ele franziu a testa. Isso é triste, murmurou. Bem-vindo ao universo das ronrons, onde o drama existe, mas sempre vem com trilha sonora otimista. Quando ela finalmente sobe ao palco, depois de ser humilhada, e entrega aquele discurso sobre nunca ter sido beijada de verdade, eu me preparei para piadas, mas Miguel estava quieto, concentrado. E quando chega a cena final, o beijo no campo de beisebol, o cronômetro quase estourando, Drain parada lá, vulnerável, coração na mão, Miguel soltou. Isso é bom, isso é realmente bom. Eu quase deixei a pipoca cair. Desculpa, o quê? É uma boa resolução. Tem ritmo, tem cartaz, tem uma construção de personagens mais honesta do que eu esperava. Ele olhou para mim. E a atuação dela é bonita, não exagerada, sensível. Você tá elogiando? Nunca fui beijada? Não me faz repetir. Foi então que entendi. Miguel podia ser crítico, cético, ranzinza e viciado em palavras difíceis. Mas ele também sabia reconhecer a emoção quando ela vinha desarmada, sem pretensão. Talvez comédias românticas fossem exatamente isso. Histórias que se permitiam ser sentimentais, bobas, esperançosas e ainda assim verdadeiras. Depois do filme, ele ficou em silêncio por um tempo. Posso escolher o próximo? Ele perguntou. Depende. Um lugar chamado Notting Hill. Miguel, isso é praticamente um patrimônio das ruas. Então, estou evoluindo? Sorri, muito. Sim, mas só vai ser oficial quando você chorar vendo a nova Cinderela. Na manhã seguinte, acordei com a mesma sensação de quando você encontra um batom esquecido no bolso da bolsa e ele está lá inteiro. Pura felicidade, com um toque de isso não pode ser real. Miguel, elogiando, Drew Barrymore. Eu teria tirado o print se fosse possível imprimir um olhar surpreso e encantado. Ele ficou para dormir, no sofá, claro, apesar das minhas tentativas muito sutis de sugerir que o colchão da minha cama era espaçoso e ortopédico. Ele resmungou sobre manter o decoro crítico, seja lá o que isso signifique. Mas o mais importante, ele dormiu aqui depois de uma maratona de comédias românticas e pediu mais. A Lucy de 3 meses atrás jamais teria acreditado nisso. A Lucy de agora estava abrindo o Canva. Sim, eu precisava fazer um post. Eu precisava ser épico. Escolhi a selfie mais simbólica da noite. Nós dois, de edredom até o queixo. Ele com cara de estou perdendo credibilidade.
E eu sorrindo como se tivesse ganhado um Oscar. No canto da imagem, adicionei um letreiro em fonte cursiva. Miguel assistiu a Nunca Fui Beijada e ele gostou. Estou em choque. O cinema venceu. Relatos de uma noite histórica. Ontem, um crítico literário que prefere Dostoiévski a dramas adolescentes que se rendeu a Drew Barrymore. Ele não apenas viu a beleza de Joyce Gross, como elogiou a atuação e a construção de personagem. Eu disse construção de personagem. Gente, o amor venceu. Ps, Ele pediu para ver Noite Hill. Já aceitei. Já fiz pipoca. Já separei a playlist. 2. A conversão para o Home Converso segue firme. Desejei-me sorte. Marquei ele, sim, marquei. E deixei os comentários ativados, porque esse é o tipo de conteúdo que o algoritmo merece ver. 30 minutos depois, ele respondeu com um emoji de palhaço e a frase fui coagida emocionalmente por pipocas com MM. Curti. E comentei. E por beijo no campo de beisebol. Não disfarça? Logo minha DM estava uma mistura de você fez um milagre, com me empresta esse boy que respeita Hankins, e posta top 5 dele depois da conversão. E confesso, comecei a pensar, será que Miguel estava mesmo mudando, ou será que ele estava se abrindo? Por mim, pelas histórias? Pelas personagens que usam salto alto para ir no mercado e ainda assim te ensinam sobre autoestima. Sorri sozinha, o cinema venceu, a Lucy venceu. E se tudo der certo, hoje à noite a gente chora junto vendo a nova Cinderela. Se ele chorar, eu filmo, mas só posto no Close Friends. Capítulo 10. Trilha sonora e chuva caindo. Alguns dias depois da nossa maratona cinematográfica, Miguel me surpreendeu. Tem um evento esta noite, lançamento do livro do meu antigo orientador da faculdade. É importante para mim, gostaria que você fosse comigo. Meu queixo caiu. Miguel Kruger, o eremita literário, me convidando para um evento dele, no território dele? Claro, respondi, tentando soar casual, enquanto meu cérebro já gritava. O que eu vou vestir? O evento era exatamente como eu imaginava. Austero, acadêmico, cheio de gente falando baixo e citando filósofos alemães. Eu me sentia um flamingo numa reunião de corvos, e para completar o quadro, quem encontro perto da mesa de canapés? Andréa Strozenberg, claro, conversando animadamente com um professor de óculos redondos. Quando ela me viu com Miguel, seus olhos brilharam com malícia. Ouvi-a cochichar para o professor. Aquela é a tal influenciadora com quem ele está trabalhando? Dizem que ela acha que o grande Gatsby é sobre festas. Meu rosto esquentou. Antes que eu pudesse formular uma resposta sarcástica ou simplesmente fugir para o banheiro, Miguel, que tinha ouvido, interveio. Ele não levantou a voz, nem foi agressivo. Apenas se virou para o grupo com aquela calma que me irritava e encantava na mesma medida. A Lucy, ele disse, o tom neutro, mas com um subtexto que só eu percebia. Tem mais leitores genuinamente enganjados em um único post do que muitos autores aclamados vendem em um ano inteiro. Talvez a superficialidade, professora, esteja nos olhos de quem não consegue enxergar o poder da comunicação popular quando ela é feita com inteligência e autenticidade. Andréa ficou sem palavras. O professor pigarreou, e eu senti como se Miguel tivesse me entregado um escudo e uma espada. Tudo com uma única frase. Saímos do evento pouco depois. A noite estava fria, mas eu me sentia aquecida por dentro. Obrigada, murmurei, quando paramos na porta do meu prédio. Por aquilo. Miguel deu de ombros, mas seus olhos brilhavam. Ela estava sendo indelicada e errada. Ficamos ali, um silêncio carregado entre nós. Ele deu um passo mais perto e prendi a respiração. Lucy. E então ele me beijou. Não foi um beijo de filme, com trilha sonora e chuva caindo. Foi real, hesitante, no início e depois se aprofundando, como se todas as nossas discussões, provocações e momentos de quase entendimento tivessem levado àquele instante. Quando nos afastamos, eu estava sem fôlego. Acho que... Comecei, mas ele sorriu. Acho que agora a campanha de Dia dos Namorados vai fazer um pouco mais de sentido. Ele completou. Eu ri, sentindo meu coração bater descompassado. Definitivamente. Capítulo 11. Suspense sempre rende mais cliques. A gente não conversou mais depois disso. Por isso, quando nos vimos no trabalho, eu encarei o cronograma com a testa franzida.
Campanha de Dia dos Namorados. Casais que criam juntos, brilham juntos. Isso é uma piada, né? Disse eu, segurando a prancheta da produtora como se fosse uma arma. Infelizmente, não, respondeu Miguel, surgindo atrás de mim como um fantasma de mau humor. Já me avisaram que estamos escalados como um casal improvável que se completa. Eu bufei. Não somos um casal. Ainda, que pena. Mas somos improváveis, rebateu Miguel, e aparentemente isso basta. A produtora, uma mulher com coque impecável e olhos de não me faça perder o dia, chamada Beatriz, bateu palmas. Gente, foco. Vocês dois vão gravar 3 reels juntos. Um fazendo receitas, outro gravando uma trend de casais e o último trocando elogios espontâneos. Lúcia regalou os olhos. Elogios? Miguel ajustou os óculos. Tenso. Eu prefiro fazer a receita com pimenta, bem forte. Cena 1. A receita do desastre. Eu usava um avental cor-de-rosa com chefe de primeira, bordado. Miguel vestiu um avental preto escrito Eu avisei. Primeiro a gente bate os ovos, disse eu sorrindo para a câmera. Vai, Miguel, mostra sua habilidade motora. Miguel segurou o ovo como se fosse uma relíquia frágil. Quebrou e o conteúdo escorreu direto no balcão. Ok, ele pode escrever uma tese sobre Proust, mas não sabe quebrar um UFO. Isso é arte moderna ou preguiça gourmet? Prefiro lavar louça, resmungou ele. Eu não consegui segurar o riso. Pela primeira vez, Miguel sorriu também. Um sorrisinho lateral, mínimo, mas que fez meu estômago dar uma cambalhota. Cena 2. A trend humilhante. Agora vocês vão fazer aquela dancinha do meu namorado fez isso e eu faço aquilo, explicou a produtora, Miguel olhando para mim, horrorizado. Isso é tortura psicológica. Então respondi com um olhar travesso. Relaxe, professor, só siga meus passos. 2 tombos e um esbarrão depois, a dancinha estava feita. Desastrosa? Sim. Mas com uma química esquisita que fez até a cinegrafista soltar um "ah". Cena 3. Os elogios forçados. A gente estava de frente um para o outro. Sentado em banquinhos altos, um holofote suave iluminava os nossos rostos. Agora cada um vai dizer 3 elogios sobre o outro, disse a produtora Beatriz. Sem sarcasmo. Miguel picarreou. Lucy é criativa. E é muito boa com palavras, quando não está usando hashtags aleatórias. Eu pisquei. E você é coerente, e tem uma voz ótima para vídeos, tipo narração de audiolivros sex. Miguel sorriu. Isso foi um elogio? Foi um elogio quente, respondi, com um sorrisinho. Aguenta aí, crítico. Por um segundo, o silêncio caiu entre nós, mas era um silêncio diferente. Um silêncio que parecia dizer: talvez a gente não se odeie tanto assim. Ou pior, talvez a gente funcione. No fim da gravação, enquanto nos despedimos da equipe, eu arrumei a alça da bolsa e comentei. Eu devia ter odiar, mais do que odeio. Miguel respondeu sem olhar. E eu devia gostar menos do que eu gosto. Nesse momento, eu parei. Miguel também. Um olhar trocado, longo, cheio de reticências. Mas com bons criadores de conteúdo, a gente sabe que suspense sempre rende mais cliques. Capítulo 12. Evolução espiritual. Hoje é o dia do casamento de Luísa, e aliás, era para ser o casamento perfeito. Céu limpo, flores brancas, encascada pelas colunas do salão. Uma mesa de doces que parecia ter saído do Pinterest e Luísa, minha melhor amiga, desde o ensino médio, mais radiante que qualquer princesa da Disney, com um vestido justo, elegante e provavelmente alugado em 12 vezes no cartão. Tudo estava dando certo. Até que no meio da pista de dança, entre um hit dos anos 2000 e uma tentativa falha de coreografia das Singles Lads, o DJ sumiu, literalmente. O som parou com um scratch, constrangedor. Tipo fim de novela ruim, as luzes continuaram piscando descoordenadas e de repente ficou aquele silêncio estranho da sala de espera de dentista. A galera parou de dançar. Os olhares se cruzaram, e a vibe de festa do ano começou a se converter num suspense de cadê o cara que jurou que ia tocar até o último convidado ir embora? Luísa me olhou do centro da pista, em pânico, os olhos dizendo socorro, sem precisar abrir a boca. E foi aí que eu, Lucy Martins, 29 anos, solteira, publicitária e absolutamente sem senso de limites sociais,
decidi salvar a festa com nada além da minha audácia em minha playlist secreta chamada Bailinho da Lucy. Subi numa cadeira de acrílico, provavelmente caríssima. Desculpa, buffet. Peguei o microfone abandonado no pedestal e gritei com a confiança de uma popstar prestes a encerrar o Rock in Rio. Gente, relaxa, eu tenho a melhor playlist do universo. Quem confia em mim? Levanta a mão. Metade dos convidados levantou a mão. A outra metade nem teve tempo de decidir, porque no segundo seguinte eu já tinha conectado meu celular no Bluetooth do sistema de som, desbloqueando minha playlist e colocando para tocar Crazy in Love, da Beyoncé, versão mais dançante. A batida preencheu o salão como uma onda de adrenalina. Sem pedir permissão, comecei a dançar como se estivesse no meu próprio show particular. Soltei o cabelo, dei uma rebolada não aprovada pelo meu ortopedista e puxei um tio da noiva pela mão. E com um passo de mágica, a pista voltou à vida. Vamos, minha gente! Gritei entre uma dancinha e outra. Essa festa não vai acabar porque o DJ resolveu fugir com a copeira, tá? Sim, o boato já estava rolando e eu apenas o alimentei com uma piscadinha cúmplice. Em 5 minutos, eu era animadora de casamento não oficial. Luísa ria às lágrimas, um noivo tentando me acompanhar no passinho do TikTok e uma criança aleatória me entregou uma rosquinha em sinal de respeito. Foi só depois de 3 músicas seguidas e uma performance improvisada de Macarena que percebi alguém me observava do canto do salão. Alto, camisa branca meio amassada, sorriso de quem se diverte com o caos e olhos diretamente fixos em mim. Não de um jeito esquisito, de um jeito tipo, quem é essa mulher que acabou de virar o centro da festa e ainda parece que sabe o que está fazendo? Claro que eu quase tropecei tentando fingir que não tinha percebido. E claro que nesse exato momento tocou Ariana Dance with Somebody. E eu me julguei ainda mais. Porque se tem uma coisa que aprendi em todos os casamentos da vida é, se o DJ some, vira DJ. Se o boy te encara, dance melhor. E se você tem a melhor playlist do universo, faça todo mundo se apaixonar por ela. E quem sabe, por você também. No fundo, acho que Miguel me inspirou a viver essa noite, a mostrar para o mundo a minha alegria e a minha criatividade. Mas no dia seguinte eu iria perceber que a fantasia às vezes era melhor do que a realidade. O cara misterioso não era Miguel, que provavelmente foi em algum evento literário ou estava maratonando Kurosawa, em casa. Ele era meu ex-namorado, um cara conhecido que não era bom conhecer. Vou explicar. Existe uma categoria especial no universo dos ex-namorados. Uma espécie rara que deveria vir com um sinal de alerta, sirenes e talvez uma fita de isolamento de defesa civil do amor. Eles não são necessariamente malvados, nem exatamente insuportáveis, mas são inconvenientes, inacreditavelmente inconvenientes. E, como toda história digna de ser contada num sábado à noite com as amigas e muito vinho branco, a minha começa com um nome. Victor Hugo, sim, tipo o autor francês. Só que esse aqui não escrevia clássicos. Ele preferia escrever mensagens passivo-agressivas no WhatsApp. Victor Hugo entrou na minha vida como quem entra numa sala errada e, em vez de sair discretamente, senta no sofá, tira os sapatos e começa a assistir e discutir o final de Game of Thrones. Bonito? Era, tinha aquele charme de quem lê nisso. Mas ainda assiste Big Brother. No começo parecia interessante, um mix entre baristas, harps e coaches de produtividade. Usava palavras como sinergia e holístico em conversas sobre café. Mas logo ficou claro que Victor Hugo era o tipo de homem que achava que mandar bom dia com emoji de sol era a demonstração de profundidade emocional. Ele dizia coisas como: Você sabia que os esquimós têm 50 palavras para neve? Acho que a gente podia ter mais palavras para o amor. Enquanto eu pensava, eu queria ter uma palavra só para dizer socorro. Não me entenda mal, ele não era um vilão, não roubou meu dinheiro nem minha senha do Strangles, mas ele era aquele tipo de ex que nunca vai embora de verdade. Terminar com Victor Hugo foi como cancelar uma assinatura que continua cobrando no cartão, mesmo depois da tentativa desesperada de clicar em cancelar plano. Ele ainda me manda áudios às 2 horas da manhã com reflexões existenciais tipo: Lucy, tava pensando aqui, será que o tempo é uma invenção humana? Porque eu sinto que nosso tempo ainda não acabou. E pior, ele usava a palavra gratidão como pontuação. Gratidão por tudo que vivemos. Gratidão por me ouvir. Gratidão por você ser tão evoluída espiritualmente. Não sou evoluída, Victor Hugo. Eu só tenho medo de bloquear e você aparecer no meu prédio com o ukulele e uma playlist de meditação guiada.
A última vez que nos esbarramos, por esbarrarmos, leia-se, ele apareceu de surpresa no meu trabalho com um bolo feito de grãos ancestrais. Ele disse que ainda sonhava comigo. Eu respondi com uma única verdade possível. Eu também sonho com você, Victor, mas no meu, você tá preso no elevador e o botão de emergência não funciona. No fundo, Vitor Hugo foi uma daquelas histórias que nos fazem rir depois. Bem depois, quando o coração já está inteiro de novo e você já deletou todas as fotos, menos uma que ficou presa no backup do Google. Mas quer saber? Gratidão, Vitor, porque agora eu sei exatamente o que eu não quero. É isso, minha amiga, é evolução espiritual de verdade. Capítulo 13. Era só uma tempestade. Essa semana eu e Miguel resolvemos sair juntos, viajar e talvez ver se algo rolaria entre nós para além do coleguismo. Mas se tem uma coisa que aprendi naquela semana, é que nada é mais perigoso do que um carro pequeno, um GPS duvidoso e Miguel no banco do passageiro com aquele sorrisinho convencido. Eu disse que era à esquerda, Lucy. Miguel apontou com a calma irritante de quem tem certeza absoluta de tudo na vida, inclusive da meteorologia. E eu te disse que confio no Waze, não em você. Ele apertou os olhos para a estrada, que parecia mais uma pintura expressionista graças ao aguaceiro que começava a cair. Olha onde isso nos trouxe. Ele abriu os braços como se estivesse apresentando o caos. Uma estrada de terra, um carro atolado e uma tempestade cinematográfica. Eu bufei e desliguei o motor. O silêncio foi rompido apenas pelo tamborilar da chuva e pelo som da nossa respiração, agora mais pesada. Tentei não reparar em como o cabelo dele, meio molhado, caía nos olhos, ou como ele tinha mania de morder o lábio inferior quando ficava impaciente. Mas, claro, minha mente decidiu fazer uma retrospectiva completa de cada pequeno detalhe. Tá bom, eu disse, tentando controlar o rubor. Eu talvez tenha errado, um pouco. Num grau mínimo, irrelevante. Ah, então você consegue admitir erros. Ele se virou para mim, os olhos brilhando. Anotem num calendário. Eu revirei os olhos, mas um sorrisinho traiu seu rosto. O silêncio voltou. Um silêncio diferente agora. Tenso, como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer. E não era o reboque. Sabe? Ele começou com a voz mais baixa. Eu gosto disso. Disso o quê? Ficar preso num carro comigo durante uma tempestade apocalíptica? Não. Eu dei um meio sorriso. Disso, da gente. Discutindo, falando demais, tentando provar quem tem razão. É divertido, você é divertida. Eu pisquei. Surpresa. Não era o tipo de coisa que Miguel costumava dizer. Ele era do tipo que preferia implicar e elogiar. Mas ali estava ele, elogiando e sorrindo, aquele sorriso. Você não é tão insuportável quanto eu pensava, eu disse, olhando pela janela como se fosse a coisa mais interessante do planeta. Mas eu não conseguia impedir o sorriso que brotava nos lábios. Isso é um avanço, vindo de você. Eu virei o rosto, e por um segundo os olhos dele se encontraram. Longamente. Tempo suficiente para que Lucy sentisse o estômago dar aquele salto idiota. Como se estivesse em uma montanha-russa emocional sem cinto de segurança. E agora, o que a gente faz? Eu perguntei, só para quebrar o clima, ou tentar. A gente espera a chuva passar, ou ele se inclinou ligeiramente na minha direção. A gente para de brigar por 5 minutos e admite que talvez, só talvez, exista alguma coisa aqui. O meu coração deu um salto tão alto que quase saiu pela boca. Miguel, Lucy. Um raio iluminou o carro por fora e nós dois demos um pulo, rindo logo em seguida. Ele riu primeiro, aquele riso aberto e espontâneo. Eu ri depois, meio nervosa, meio tentando esconder o quanto aquilo tudo mexia com ela. Era só uma tempestade, mas havia alguma coisa nos olhos dele que parecia ainda mais perigosa. Capítulo 14. Operação Desmascarar o duplo furo do meu romance. Vamos lá. Deixa eu começar do começo. Eu nunca confiei em Andrea, nem quando ela sorri, nem quando ela oferece brindes exclusivos da nova coleção de skincare vegano com partículas de quartzo lunar. A mulher é linda, sim, tem mais seguidores que muita cidade brasileira em um feed que parece ter sido desenhado por deuses gregos com filtro Valência. Mas toda vez que ela aparece, meu instinto de sobrevivência grita: Lucy, corre! E adivinha? Quem eu encontrei hoje no shopping? Tomando um matcha latte e rindo alto com nada mais, nada menos que Victor Hugo. Sim,
Meu ex, o ex com letra maiúscula, o combo completo. Aparência de príncipe de novela das 6 e personalidade de vilão da reprise das 4. Eu não estava preparada. Tava de moletom, cabelo preso em uma caneta Bic e segurando um saquinho de mini churros, ou seja, dignidade zero. Mas o pior nem foi isso. O pior foi o olharzinho deles, aquela cumplicidade sorda de quem compartilha um segredo, uma fofoca, ou um plano de destruição. Me escondi atrás de um manequim da Zara. Aliás, muito mais magro do que deveria ser permitido por lei. E comecei a escutar. Porque se tem uma coisa que aprendi sendo influenciadora em tempos de cancelamento, é que a informação é poder. E eu estava prestes a ficar nuclear. Ela tá caidinha por ele. Dá pra ver, disse Andréia. Mexi na colherzinha do mate, como quem mexe um caldeirão de bruxa malvada. Mas ela sempre foi assim. Emocionada, respondeu Vitor Hugo, rindo com aquele jeitinho arrogante de quem acha que todo mundo está apaixonado por ele. Então a gente concorda. Hora de intervir. Você causa dúvida e eu causo crise. Essa relação não vai sobreviver até o próximo fim de semana. Juro por tudo que é santo, inclusive pela base com ácido hialurônico, que Andréia finge não fazer público. Eu senti a vontade real de jogar um dos meus mini churros no rosto dela. Eles estavam planejando. Um boicote sentimental, uma conspiração de salão de beleza e academia, um golpe de estado no meu coração. Fui embora com as pernas bambas, como se tivesse corrido uma maratona emocional. Miguel precisava saber, certo? Mas aí pensei, e se eu contar? Ele acha que é ciúmes? E se eu parecer uma dessas namoradas paranoicas que vem rivalidade até quem só tá oferecendo brinde de colágeno? Não, eu precisava de provas. A operação desmascara o duplo furo do meu romance estava oficialmente ativada. E a verdade é que, se André e Vitor Hugo acham que pode me derrubar, eles subestimaram a força de uma mulher apaixonada, irritada e com um Instagram com 132 mil seguidores prontos para uma boa treta. Capítulo 15. A gente não precisa provar nada. Se tem uma coisa que eu aprendi com a vida, e com aquele reality de traições que assisto escondida quando digo que estou revisando o roteiro, é o seguinte: quem mexe com o amor alheio acaba tropeçando no próprio ego. E André e Vitor Hugo estavam basicamente dançando um samba no salto 15 sobre o nosso. Foi por isso que, quando cheguei no apartamento de Miguel no dia seguinte, batendo na porta, com a cara de quem acabou de ver um episódio extra de drama da vida real, eu fui direto ao ponto. Temos inimigos em comum. Vamos agir? Ele me olhou um segundo, dois, depois abriu um sorriso torto e perigoso. Tô dentro, mas com uma condição. Qual? Que a gente seja ridiculamente elegante e ligeiramente cruel. Miguel, você me conhece. E foi assim que nasceu nosso plano. Nome de código? Operação Chá de Climão. Fase 1. Isca digital. Postamos uma foto, simples, inocente, nós dois sorrindo num brunch falso. Sim, Miguel fingiu estar segurando um croissant, enquanto na verdade era um pão de queijo disfarçado. A legenda? Às vezes tudo que você precisa é confiar. Hashtag leveza, hashtag sem tempo para tóxico, hashtag lovings. Em menos de 20 minutos, Andréia visualizou. E em 32, Vitor Hugo mandou mensagem para mim. Vitor Hugo, sério que você caiu nesse teatrinho dele? Você merece alguém melhor, Lucy. Screenshot. Fase 2. Convite armado. Andréa recebeu um convite para um evento exclusivo para influenciadores com potencial de impacto positivo no mundo digital. Nome pomposo, criado por nós, mas que basicamente era um brunch na casa de uma amiga minha que trabalha com marketing e adora entrar em confusão. Com proposta. Ela foi, lógico, usando um look que gritava pronta para ser notada. E quem estava lá, discretamente num canto de varanda, fazendo uma live de podcast sobre relacionamentos reais e fake? Eu e Miguel. Microfones, câmera e um telão com prints. Hoje vamos falar sobre como algumas pessoas tentam manipular corações alheios, por ciúmes, ego ou pura falta de terapia. Eu disse sorrindo. E então o telão mostrou a conversa do Vitor Hugo tentando me sabotar. O áudio da risadinha dele com a Andrea sobre criar crise. Um pequeno close em Andrea digitando vai ser fácil fazer ela desconfiar dele. Andrea ficou pálida, depois vermelha, depois, bom, acho que a paleta Pantone inteira passou pelo rosto dela.
Victor Hugo apareceu minutos depois, tentando justificar, mas a melhor parte foi Miguel, com o tom mais calmo do mundo, dizendo: Tem gente que precisa do caos para se sentir importante. A gente prefere café, sinceridade e um bom plano. No final do evento, ganhamos aplausos, seguidores novos e até um pedido de desculpas forçado. Andrea disse que foi mal interpretada, enquanto tremia com o próprio Matchlet. Mas o melhor? O jeito que Miguel me olhou no caminho de volta, mão na minha, como quem diz: A gente não precisa provar nada, mas quando prova, que seja com estilo. E sim, tiramos outra foto, dessa vez de verdade. Capítulo 16. Influência e tendência. Quando o convite chegou, eu achei que fosse pegadinha. Premiação Influência e Tendência 2025. Local: Teatro Imperial. Dress Code: Black Tie. Acompanhante: opcional, mas altamente recomendado se for gato, misterioso e seu atual namorado. Olhei para o convite. Depois olhei para Miguel, que estava no sofá lendo um livro com o título Inteligência Emocional na Era do Caos, como se aquilo não fosse profundamente irônico. Você quer ir comigo? Ele fechou o livro, me olhou, sorriu com aquele cantinho de boca que sempre me desmonta um pouquinho. Quer me exibir ou me proteger da imprensa acidenta? Ambos. E talvez também te usar como desculpa para evitar conversa com a influenciadora que vende colar de âmbar energizado. Tô dentro. No dia do evento, passei 3 horas me maquiando, 2 surtando, uma tentando colocar os cílios e 15 minutos inteiros parando para completar a possibilidade real de tropeçar no tapete vermelho e cair de cara na frente dos fotógrafos. Mas aí, Miguel apareceu, de terno preto, barba por fazer, e aquele olhar de você tá linda e não precisa de nada disso para brilhar. O que é mentira, porque meu iluminador estava fazendo hora extra. Sim, senhor. Ele me estendeu a mão. Vamos? Vamos fazer história. Chegamos, e meu Deus, os flashes pareciam final de reality. Com um casal polêmico, os fotógrafos gritaram nossos nomes como se estivéssemos concorrendo ao Oscar por melhor vingança executada com elegância. Lucy, Miguel, aqui, olha aqui. É oficial, estão juntos mesmo? Casal do ano, pode confirmar? E a gente confirmou, com sorrisos, com mão dadas e com um beijo leve. Não de novela, mas de quem tem intimidade. De quem se escolheu mesmo depois do caos. Do outro lado da sala, Andréia fingia estar entrecontida com o canapé. Victor Hugo nem apareceu. Boatos de crise digestiva e ego ferido. Mas o público amou. A internet explodiu. @fofoca luxo. Lúcia e Miguel surgem juntos e provam que o amor verdadeiro sobrevive até os piores ex. Andréia, querida, sentiu? Comentando tudo. O casal serviu carão. Superação e leveza. Influenciadores de caráter. Sim. Mais tarde, já longe dos flashes, estávamos sentados no chão do meu quarto, comendo pizza fria e lendo comentários. Miguel riu de um que dizia: Queria ser a mão de luz nesse evento. Que inveja. Eu olhei para ele. Você se arrepende de ter se metido nesse mundo de holofotes? Ele pegou um pedaço de pizza. Só se você me obrigar a usar glitter. Sem promessas. E rimos, porque o amor, quando é real, é isso. Pizza fria, flashes exagerado e um certo caos com final feliz. E na semana seguinte, durante um debate literário, promovido pela editora, com direito ao público, microfone, e sim, Miguel com aquele olhar de quem está eternamente entediado. Alguém levantou a mão e fez uma pergunta sobre o papel da performance na leitura contemporânea. A voz era familiar, grave, segura e com um leve sotaque que denunciava leituras feitas em voz alta. De repente, um homem elegante, de sorriso contido e olhar inteligente, o mesmo que nos abordará brevemente após a premiação, aproximou-se do microfone da plateia. Me chamo Arthur, mas vocês talvez me conheçam melhor como leitor anônimo. Achei que estava na hora de nosso encontro acontecer fora da sessão de comentários. Ele fez uma pausa. Enquanto o murmúrio percorria a audiência e eu e Miguel nos olhávamos, boquiabertos. E aproveitando a oportunidade, gostaria de dizer que acho que tanto a senhorita Lucy quanto o senhor Kruger, em suas excelentes, porém distintas abordagens, às vezes se esquece que a leitura não é nem performance, nem autópsia, é encontro. Eu e Miguel nos olhamos ao mesmo tempo. O leitor anônimo, ali,
em carne e osso, e surpreendentemente charmoso, aquele que nos desafiou, nos uniu em investigações secretas e até mediou nossas discussões. Por um segundo, um microsegundo, parecia que estávamos completamente do mesmo lado, do lado de que foi elegante, desarmado por um leitor que, afinal, entendia a essência de tudo aquilo.